você pode vir aqui denunciar, inclusive o registrar, inclusive ao UOL, Budero, o que for, por ter registrado um domínio, né, e ter falhado ali na autenticação do registrante. Tem uma maneira que você denuncia. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Fraga por aqui, dando início ao aulão semanal 077, penúltimo aulão que eu faço aqui em viagem. Já já estou no meu setup, no escritório de volta. E no aulão de hoje, iremos falar sobre como registrar e gerenciar um domínio. Eu quero te mostrar um pouco sobre a estrutura de um domínio na internet. O que significa um domínio hoje? Todo mundo pode ter um domínio, .com.br, .io, .net. Qual que é a diferença, né, da extensão? Quem que é o responsável por essas extensões de domínio? Pô, o .com é menor que o .io? É a mesma empresa que faz o registro? Todo mundo pode registrar? Enfim, o que significa a extensão? Quero te mostrar um pouco sobre esse fundamento, sobre a internet, né? A rede de computadores e também te explicar, te apresentar, na verdade, três personagens que orquestram, né, toda essa história aí de registrar domínios. Personagens esses que você utiliza para derrubar um site, para denunciar um domínio, para ocultar um domínio, fazer uma denúncia, enfim. Descobrir quem que é o dono de domínio. Veremos isso na prática aqui também, fundamento importante, tá? E também eu quero expor aqui uma coisa que eu já fiz bastante, eu tenho muita experiência, que é como é possível criar, registrar um domínio de forma anônima ou com a maior privacidade possível. Teria como registrar um domínio de forma anônima? Qual que é a sua opinião? Já adianto que eu acredito que sim. Porém, depende do que você entende por anonimato. Alguém vai responder por ele. Pode ser que não seja você. Pode ser que não seja quem registrou, mas é o quem está usando ali. Porém, alguém pode responder por ele. Enfim, vamos dar início ao conteúdo de hoje, tá? Então se prepara para uma aula com fundamentos e com muita prática aí e várias dicas legais de ferramentas para pesquisar domínios, investigar domínios. Vai ser muito massa. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Lembrando, tá? Penúltimo aulão em viagem. Já já. Tô falando baixinho aqui, é estranho falar baixinho. Que agora é madrugada também. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Estão vendo minha tela? Acho que não, né? Estão vendo, né? Boa. Vamos lá então. Deixa eu só tirar aqui a... Show. Fundamentos, para começar a aula aqui, tá? Coisas importantes vocês saberem aqui, para tudo fazer sentido. Primeiro, internet, rede de computadores interconectados. É uma rede com vários dispositivos, computadores que se conectam. E cada computador nessa rede, essa comunicação, possui um endereço numérico IP. Aqui temos o IPv4 e o IPv6. Dois tipos de IP, né? Versões IPv4 e IPv6. E você poderia, tá? Você poderia aqui agora acessar qualquer computador da internet, qualquer site, qualquer dispositivo conectado aqui, através do IP. Se você pegar esse IP, o IP do Google, o IP de um site, botar no navegador, dar um ping nele, se comunicar com ele, você vai se comunicar. Até aí ok, né, pessoal? Acho que o fundamento aí de rede, internet, cada computador tem um IP, se comunicam, tá ok, né? Beleza. Agora, o que é um domínio, né? O domínio, rapidão esse fundamento importante, é uma forma amigável, digamos assim, de usar a internet, né? Porque, pô, imagina todo mundo ter que usar a internet com IP, né? Pô, qual que é o seu site? Qual que é o seu endereço aí da sua aplicação? É 192.168, é 10.10, 112, não, é o IPv6, é 2001.2.0. Impossível, né? Então, o DNS ele é uma forma ali de acessar computadores da internet, essa rede, por um nome, e não pelo IP, né? O endereço numérico ali. E
Por baixo dos panos, tudo que acontece aqui, tá, pessoal? Basicamente, quando você acessa, né, digita um domínio, um site ali, você pega, por exemplo, o google.com e transforma isso, né, o servidor DNS, no IP, por exemplo. Literalmente. Bota lá, todo site, todo domínio que você abre, ele transforma em um IP, por baixo dos panos. Então perceba que todo o serviço, né, toda a máscara de um domínio ali, tudo que é a função nada mais é do que transformar, né, o acesso a um computador, a um dispositivo nessa rede interconectada, sendo um nome. Ela resolve para um IP, porém você acessa digitando o nome. Tá ok, né? Criaram isso, não tinha como ficar falando IP para as pessoas, né? Pô, meu IP é tal, meu site é tal IP, não. Cara, põe um serviço aí que é um nome que resolve para aquele IP. Beleza, então domínio é isso. Um nome único, tá? Como IP também é único, né? Que representa um ativo que você pode acessar, seja um site, uma empresa, o que for. Dá um ok no chat, deu pra entender? Todo mundo já sabe o que é um domínio aqui, né? Ficou claro? Alguma dúvida? Tá ok? Beleza. Porém, entenda isso, tá? É um nome que transforma num IP. Esse nome não tem nada, não existe nada fora isso. Legal. E, importante, bem importante, para se ter uma DNS, esse nome que vira um IP é um registro. Para se ter um IP é outra coisa completamente diferente. Você pode ter um IP, ter um site, uma aplicação rodando no IP sem uma DNS. E todo mundo pode abrir o IP direto e usar o site. Então perceba que são duas coisas diferentes, tá? Não é porque eu tenho um site que eu tenho. Não é porque eu tenho um IP que eu já tenho um DNS, que eu tenho um dono, não. Pode ser que eu compre, digamos, um servidor na minha casa aqui, um IP, conecte na rede, e esse meu computador aqui em casa, público, todo mundo que tem um IP pode abrir ele. Porém, não tem uma DNS. Agora, se você pegar uma DNS que aponta para ele, é um outro tipo de registro, uma outra coisa. E pode ser também que o dono de um domínio não é o dono do IP. Eu posso comprar o domínio googleabc.com e apontar para Google, para o IP da Google. Posso comprar o domínio bradesco.io e apontar para o Bradesco. Posso falar, quando alguém abre esse domínio, essa DNS aponta para o Bradesco. Aponta para tal IP, para tal serviço. Isso é importante entender, tá? Que são coisas isoladas, distintas. Todo mundo pode criar uma DNS e fazer o que quiser com ela, tá? Registrar e fazer o que quiser com ela. Ela não depende do IP nem do destino dela. Ela é apenas um túnel ali. Bom, componente de um domínio, tá? Pra gente começar a entrar nessa parte de registro, de investigação. Todo domínio hoje possui um nome. Nome do domínio, por exemplo, google.com. O nome é Google. O nome é único, tá? Então, nome de domínio. Pode ter opcional aqui um subdomínio. Por exemplo, blog.google.com. Opcional, temos subdomínio na estrutura. E todo domínio possui, né, junto com o seu nome, a extensão. Aqui é um ponto importante. Os chamados TLD, né, os Top Level Domain, que é a parte após o ponto. Google.com, a extensão é .com. Tá ok, né? Tipo, domínio tem um nome e tem extensão. Vai ficar interessante, calma aí. Essa extensão, tá, pessoal? Tem algo bem importante aqui. Ela possui tipos de extensões. Temos aqui extensões genéricas. Temos extensões para países. Muitas vezes quando você vê a extensão .io, coisa assim, né? É um país que o pessoal usa para alguma coisa ali. Quer ver? Tem até uma lista aqui, olha só. Tem 2 links, são uma lista aqui de extensões. Acho que tem bastante extensão, tá? Bastante mesmo. Aqui, ó. Olha o que tem de extensão hoje.
tem muito tipo de extensão de domínio hoje, tá? Muito mesmo. Então tem, deixa eu pegar aqui, vamos pegar, por exemplo, o .io é do British Indian Ocean Território. Então o domínio .io ela foi uma extensão criada para as ilhas do Oceano Britânico. O extensão .eu é da União Europeia. .ca do Canadá. .me é de Montenegro. Do país lá de Montenegro é o .me. Que a gente usa para .me, né, como o pessoal, como se fosse eu. .in da Índia. Iceland. Tonga. O que é Tonga? É um país? Tonga? PH, Filipinas. NL. Então percebe que cada extensão tem um significado, tá? Tem até que o nome de um pássaro aqui. Ó, FM não é rádio, tá? É Micronésia. O que é Micronésia? É um país aqui. É um país, Micronésia. Então, quando você vê um site, né, rádio.fm, não é porque o FM não é de rádio, tá? É usado pra rádio, porque convenção o FM, talvez, quem o cara gostou, mas é uma extensão lá da Micronésia, tá? Cocosislands.cc. Então, cada extensão ela tem um motivo, tá? Não é assim. São criadas baseadas em países, né? E que se usam ali para outras questões, tá? Mas tem um motivo de ter sido criada aquela extensão. E temos também os novos TLDs, que são ali os .app, .tech, .online, porque por faltar inclusive nome de domínio, tá? Ser difícil, né, acessar, sei lá, o Bruno já tem tudo, .com, .io, vamos criar aqui o .tech, .site, .app, coisa do tipo, né? Então estão criando, antigamente era só os genéricos e de países. Daí começou a se criar agora aí de vários outros tipos, né? E é importante você saber, só para concluir aqui, tá? Que nesse processo de criação de TLD, essa parada toda aqui, de um domínio tem alguns personagens. Então, vamos lá. Todo domínio possui um nome, um subdomínio opcional, uma extensão, né? Precisa possuir uma extensão ali. Inclusive tem uma pesquisa aqui, ó, que eu trouxe desse projeto, que eles fazem a métrica, que eu vou pegar outubro de 2024, de phishing aplicados em cada tipo de domínio, que são utilizados para aplicar phishing e golpes aqui, né, fraudes. Ó, o domínio top, bond, CN, são os mais baratos, né? Cada domínio tem um preço também. Já falaremos sobre isso. .online, .finance. É legal, né? Porque um domínio .finance, você pensa assim, um domínio financeiro, né? Sei lá, banco.finance, domínio finance. Cara, é só um domínio criado, tá? Todo mundo pode registrar. Não existe nada de... Alguns domínios possuem uma exclusividade, a gente já vai sobre isso. Mas o domínio .support, .best, .pix, today, todo mundo pode registrar. São só convenções ali de nomes. Feito isso, sobre o domínio nesse fundamento aqui, existem alguns personagens nesse universo. Ó, qual que é o nome da extensão que vocês mais gostam aí, pessoal? Curiosidade. É o .com? Boa. .io, .com, .me. Então, o que acontece, tá? Quais são os personagens importantes que você vai utilizar para investigação, para derrubar conteúdo, para se ocultar também? Tem alguns personagens aqui que é um ponto bem... O som tá baixo, falaram aí? Ixi, som baixo? Espero que não seja tão baixo não, tá? Vamos lá. 2 personagens. Primeiro, registrar de domínio e o registrante. Registrar é a empresa ou organização, né, autorizada para registrar um domínio. Por exemplo, a GoDaddy. A GoDaddy é autorizada para registrar um domínio. O Registro BR, o Namecheap, a Hostinger, são empresas autorizadas para registrar um domínio. Registrar. Registrar. Não é registrante, registrar.
E essas empresas, tá, que são autorizadas, quem que autoriza, né? Pô, todo mundo pode vender domínio, enfim. Existe um órgão, né, sem fins lucrativos, que é o ICANN, que ele é responsável, né? Na verdade, os registrar são intermediários entre o registrante e o ICANN, que é responsável aqui por supervisionar registradores e assegurar que domínios sejam registrados, mantidos de forma transparente e ordenada através das políticas que ele define. Ou seja, o ICANN, ele é uma parada que está aqui em cima, aqui, ICANN. E todo mundo que revende domínio, os registrar, UDERI, Namecheap, Registro BR, todo mundo aqui segue as políticas do ICANN, essa convenção. Então, pô, quando você vem aqui, sim, é geral, tá? Internacional, e compra um domínio da GoDaddy. A GoDaddy, ela tem a permissão do ICANN para revender o domínio para você, porém ela precisa gerir esse domínio seguindo as políticas do ICANN. Certo? Se você postar na internet aí, ó, pera aí. ICANN. Aqui, ó. Você pode ver todas as políticas, todas as diretrizes, todas as fontes de ferramentas, tudo tem aqui, tá? Os operadores registrados, quem que pode vender, quem que não pode. Registro BR também responde, tá? Deixa eu pegar aqui, peraí. Resource. Aqui, ó. Em toda a parte aqui, ó, como ser um registrar, né? O que precisa para se tornar um registrar. Tudo que é necessário aqui para poder revender domínios, né? Inclusive é o ICANN que cria as extensões também, tá, pessoal? Toda essa parte é tudo com eles aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Aqui, ó, ICANN for Beginners. Toda a história, como que explica, como que funciona. Recomendo que tenha uma olhada, porque, cara, é o responsável por tudo, tá? Inclusive, ICANN... Aqui, ó. A lista de todo mundo que pode revender, né? Registrar domínios aqui com esse intermédio. Então, sempre que você vê na internet uma empresa que vende domínio, pesquisa se a empresa mesmo está registrada aqui ou se ela revende pela licença de alguém registrado. Pode acontecer. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, o GoDaddy, ó. As empresas. Aqui, ó. GoDaddy. Tem o número e o contato legal. Então, todo mundo aqui no Brasil, por exemplo, ó. País. Todo mundo aqui que registra tem essa parte. Agora, o que acontece aqui, né? Deixa eu pegar um negócio pra vocês verem aqui. O que acontece aqui, tá? Existe eu queria ver se eu achava a lista das extensões aqui, ó. Pera aí. Eu cliquei em alguma coisa legal aqui. Depois eu volto aqui, tá? Vamos lá. Beleza. Importante, responsabilidades do ICANN. Coordena a atribuição e define e mantém políticas de registro de domínios. Por que é legal você saber disso, tá? Porque já vamos falar sobre o RUIS. Mas já antecipando aqui, sempre que você encontrar na internet um domínio, tá? Que possui dados de registro RUIS errados ou falsificados, pô, encontrei um site aqui .com, .net, o que for. E o RUIS tá errado. Né? O dado aqui, ele tá... O endereço não é da empresa. O e-mail é um e-mail que não existe. O telefone é 0000. Sempre que você encontrar isso é errado, tá? Você pode contatar o registrante, que é a pessoa que registrou,
Se ele não responder, reportar para o registrador. E se o registrador não responder, não tirar o site, não atualizar o Ruiz, reportar para o ICANN. Porque se o ICANN sabe que existe um domínio, que os dados do Ruiz estão errados ou falsificados, o ICANN pode agir com o registrador, penalizar ele, inclusive desativar o domínio. Então é importante você entender que nessa cadeia, tá, existe acima de tudo ali, que demora um pouco mais, porém, aqui ó, ICANN, ó, complain, reportar abuso, report, todo o processo pra você reportar aqui. Se o registrar, né, falhar em mostrar os dados de contato para denúncia. Então, você tem um domínio na internet que os dados estão incorretos. Perceba que a responsabilidade de mapear os dados é do registrador, é da GoDaddy. Porém, se ele falhar nisso, e você avisou ele, o site está lá, enfim, né, se você fez isso aqui, você pode vir aqui e denunciar, inclusive o registrar. Inclusive ao UOL, GoDaddy, o que for, por ter registrado um domínio, né, e ter falhado ali na autenticação do registrante. Tem uma maneira que você denuncia. Só seguir o passo a passo aí do formulário. Certo? Então entenda que existe algo acima, tá? Isso é importante ter essa visão. Se começar a ler, cara, vai entrar em várias partes de políticas, convenções. É uma parada muito louca aí, tá? Não quero ser tão teoria que eu quero pra experiência de privacidade e anonimato aqui. Mas enfim, viu algum conteúdo legal na internet? É ilegítimo? Você pode reportar pro registrador, pro registrar e pro ICANN. Segue a mesma cadeia aqui, ó. Mesmo assim, existe um nível a mais. Outra coisa, você foi lá e viu que tem um... Eu me perdi aqui no mapa. Aqui. Confusão de propriedade de domínio. Uma empresa... Já tive situação assim, tá? Uma empresa, saiu um sócio, o domínio é da empresa do sócio, porque o sócio comprou quando era ele, pessoa física. E ele não transferiu para a empresa o domínio. E agora? Quem que cuida disso? Primeira coisa, o registrador, ele pode ser contactado, né, a GoDaddy, informado da situação formalmente, e ele congela o domínio, fica congelado, on hold, o status, para aguardar a tratativa de decisão. Se ele não fizer isso, o ICANN tem um serviço, tá, que é para intermediação de disputas e resolução de domínio. Então, caso tenha uma disputa judicial entre propriedade e um domínio, o ICANN pode ser contactado, tem lá o DRP, para fazer o meio de campo. Ele congela o domínio, não é de ninguém, até a decisão final da jurisdição que atende. Então perceba que existe, né, algo superior ali que tem uma gerência das políticas e convenções, tá? Importante ter visão disso. É que, inclusive tem aqui um processo de resolução de disputas. Aqui. Tem todo o serviço que você pode utilizar aqui para fazer essa resolução, tá? Eles intermediam nessa parte, congelam o domínio, aguardam as partes, tiram de todo mundo a gestão, fica com eles. Bom, qual que é o objetivo aqui, tá? Você entender que existe o registrar, né? E o ICANN acima, e existe o registrante, que é a pessoa que registra o domínio. Quando você compra o domínio, você é um registrante, pode ser uma pessoa física, jurídica, e essa pessoa, ela faz a manutenção e tem controle sobre o conteúdo, os dados, enfim, tudo ali, né? Deu pra entender, pessoal, os personagens aqui? É difícil falar baixo, viu? Acho que tô falando com energia, eu não tô. Deu pra entender aqui a princípio aqui, né? O nome, extensão, existem várias. Os personagens, o registrar, o ICANN acima e o registrante. Legal. Então, na investigação, é muito importante você entender esses personagens.
Na ocultação também. Eu tenho registrante, a pessoa que registra. Eu tenho registrar, que a empresa tem permissão para revender domínios. E essa empresa, ela pode fazer isso, inclusive utilizando a licença de um terceiro. Você pode comprar hoje uma franquia para revender domínios, que você usa a licença de outra pessoa para revender. Você paga aquela pessoa. E tem o ICANN acima de tudo. Que todos, indiferente do registrar, se a licença não é, se o terceiro não é, respondem às políticas do ICANN. Beleza. E todos esses canais são canais de denúncia. Que você pode atuar. Agora, quantas chaves tem um servidor, Eliseu? Eu não sei. Eu não sei. Chaves no servidor? Essa pergunta foi muito louca, viu? Deixa eu só limpar a tela, que alguém riscou na tela aqui. Agora é o seguinte, tá? Ruiz. O Ruiz é onde você visualiza, né? Que é uma base de dados público ali, que contém informações sobre os registrantes, né? O registrar e o registrante. Registrantes. Então, a empresa, né? O registrar que revendeu aquele domínio, responsável, a qual responde o ICANN tudo, e o registrante. Esses dois estão presentes na consulta Ruiz, sempre. Certo? E alguns domínios possuem a privacidade Ruiz. Bruno, por quê? Porque existe um serviço, inclusive, né, que você pode contratar uma empresa, pagar um serviço à parte, que ela basicamente fica presente no registro ao invés de você. Então, por exemplo, tem o RuizGuard, que você fala, paga, e ao invés de que os seus dados de contato ali, fica, né, desse terceiro que está no seu Ruiz. Ele é um serviço que representa você ali. E é uma coisa muito importante, tá? Porque gente, isso que é extremamente importante. Todo registro Ruiz que está como anônimo, né, que a gente acha, vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar o site Ruiz, qualquer site online aqui. E vou inserir aqui o site hackersociety.com. Deixa eu ver se ele tá anônimo aqui. Anônimo, né? Opa, nem tô no Ruiz aqui. O que acontece, tá? Ru.is. Olha só. Eu tenho aqui a privacidade Ruiz. Ó. Né? Não tem o contato do Bruno aqui. Não sei se é meu esse domínio também. Ou de quem for. Tem aqui uma empresa, ó. Registration Private. Domain. Perceba que isso que vocês visualizam, tá? E pensam assim, é anônimo. Não é. É uma empresa que o registrante autorizou ser um proxy, né? Ser um... Ao invés de ser os dados dele, é como se fosse um escritório virtual no Brasil, sabe? Você vai lá no escritório virtual, você tá aqui, né? Tem que abrir uma empresa. E você não quer usar a sua casa. Pô, não quero que ninguém chegue na minha casa aqui e saiba que meu CNPJ é meus dados. O cara vai lá e pega um escritório virtual, lá na Avenida Paulista. R$50 por mês. Esse escritório permite que você ponha o endereço deles. Publicamente. Então, o escritório sabe que é você, porém, publicamente, as cartas que chegam para ele encaminham para você. A privacidade Ruiz é exatamente isso. Tem várias empresas que são um escritório virtual. Então, quando você lê aqui, private é o nome da empresa. E essa empresa tem obrigação, tá? De ter um canal de contato ativo. Não pode aqui ter dado falso. Não pode aqui ter um dado que não existe. Se tiver, você reporta no ICANN que derrubou o domínio. Então todo esse dado que aparece, esse telefone aqui, ele existe, tá? É um telefone real. Se você contactar essa empresa, contactar por e-mail, mandar mensagem, eles vão encaminhar a mensagem
para o registrante. Eles são apenas um proxy. É importante saber disso. Essa parte de privacidade, Ruiz é uma empresa, uma interface, né? Que contacta, que responde, que é um canal ativo. E se não for ativo, se for um canal falso, denuncia no ICANN que vai cair o site. Porque não pode. Então, sempre que você vê um nome muito louco aqui, WhoisGuard, Privacy Total, Proxy, Private Domain, é só o nome da empresa. Ela tem um canal de contato e tem um e-mail. Inclusive, algumas delas fazem até um e-mail que só encaminha direto, quer ver? Deixa eu testar aqui. Por exemplo, deixa eu ver o brunofraga.com. Aqui, olha só, o e-mail. Tá vendo que é um e-mail muito louco aparece aqui? E64. Esse e-mail, ele apenas faz um encaminhamento pro registrante. Não é que é um e-mail impossível, não. É um e-mail variável, porque ele é como se fosse... Lembra do alias da última aula que a gente falou? Ele é um alias que a empresa fez para encaminhar para aquele domínio. Então é um e-mail de contato para aquele domínio. Faz sentido? Então tem aqui ó, o endereço, pô. O que é isso aqui, cara? Lá na... Sei lá que país é esse. Gente, é a empresa que eu contratei para precisar de Ruiz. Se você contactar eles aqui, tem que funcionar o telefone e tem que funcionar o e-mail. E tem que chegar até mim. Certo? Pô, é na Islândia. Por que na Islândia? Porque a Islândia, as empresas lá atendem à jurisdição da Islândia. Se alguma empresa no Brasil quiser contactar essa empresa aqui para quebrar o sigilo da propriedade de Ruiz, ela tem que fazer uma carta rogatória, ela tem que ser acatada na jurisdição da Islândia, que tem as próprias leis de privacidade, não é o fundamento daqui, do Brasil, do que for, para ter uma questão para quebrar o sigilo daquela empresa do Ruiz lá. Porém, perceba, o sigilo do Ruiz pode ser quebrado. Aquela empresa ela responde à jurisdição dela, uma empresa registrada no país. Certo? Vamos lá então. Até aqui tá ok, pessoal? Dá um ok no chat, se deu para entender a questão do privacidade Ruiz. Foi legal? Sabiam disso? Show. Vamos lá então. Mas olha só, não esqueçam disso, tá, gente? É uma empresa aqui. Isso aqui é uma empresa. Quem faz e registra é uma empresa. Essa empresa tem o dado do registrante. Ela também pode ser sigilo quebrado, tá? Não existe isso de anônimo porque tá no Ruiz. De forma alguma. E temos também, né? Para quem não sabe aí, o vazamento Ruiz. Várias empresas já foram vazadas. Então todo mundo que registrou domínios com privacidade tem um monte de vazamento. Aqui, ó. Se você abrir o serviço do Huxi, huxi.com, você consulta aqui o vazamento de 601 milhões de domínios. Custa $10.000 aqui a base, ó. Uma base com 601 milhões de domínios vazados de empresas de privacidade Ruiz que foram hackeadas, foram vazadas. 601 milhões de domínios com privacidade vazados. Porque a empresa de Ruiz pode ser hackeada também. E se eu pesquisar aqui, por exemplo, brunofraga.com, será que tem aqui algum, ó, algum vazamento aqui? Tá funcionando aqui. Ah, tem que clicar aqui embaixo. Ixi. Acho que eu sou um robô aqui. Não tá indo pra mim aqui não, viu? Aqui embaixo, aqui, ó. brunofraga.com. Aqui é o histórico de todo mundo que já usou esse domínio aqui, tá? Não é um vazamento. Mas você pode comprar aqui o vazamento. Ou fazer assim, ó. Quer ver?
Deve ter algum site da internet que compartilha aqui a base. Claro, tem todo cuidado, né, pessoal? Não é o Brit Forum, talvez. Liquid Domains. brunofraga.com. Isso aqui ele consulta vazamento. Podemos verificar aqui. Isso aqui também consulta. Liquid. Enfim, tá? No Hacker Investigador eu compartilho, tá? Um fórum que dá pra baixar. Se eu não me engano é 200 gigas o vazamento. É um fórum russo lá. Quem é aluno sabe. Lá no Hacker Investigador. O que acontece é que é um arquivo bem grande. Então, beleza. Temos aqui esses agentes, tá? O que acontece agora, tá? Como se registra um domínio. E eu vou explicar agora em detalhes a vulnerabilidade, digamos assim, em cada um dos personagens, que permite alguém registrar um domínio de forma anônima. Ou técnicas para usar o melhor registrante, ou registrar mais barato, entender esse mercado, pesquisar, enfim. Vamos agora entender um pouco, entendido o fundamento aqui, né? Vamos quebrar isso e pensar um pouco como hackers aqui na Hacker Society. Pode ser? Gente, foi legal o fundamento, deu pra entender bastante, aprenderam algo novo, foi legal? Porque é bem básico, mas transparece um pouco mais de experiência, né? Teve uma pergunta legal aqui, peraí. A pergunta grande, por ser um texto grande, é que é uma pergunta legal, né? Como a gente assume já as questões, os gatilhos, né? Em tese. Sim, correto, Victor. É, Victor, correto, tá? É uma empresa que responde a captcha normalmente. As empresas que não possuem representação no Brasil, você precisa entender, por exemplo, um domínio que está na Islândia. Você precisa entender o seguinte, tá? Se é um domínio que está fazendo uma fraude, ou ilegal, pirataria, enfim. Ou quebrando, né? Você precisa reportar isso pro registrar. Cara, ninguém quer problema não, tá? Se for algo errado, vai sair do ar. Se não acatar, você reporta pro ICANN. Esse é um caminho, não ser o quebra de sigilo, é usando convenções e mecanismos de reporte. De abuso, né? Abuso. Se não dá certo, então, né, você quer saber quem que é o dono. Pô, saiu do ar, mas tem que descobrir quem fez. Aí você precisa ter uma quebra, né, uma solicitação ali, porém, a empresa em outro país, né, de privacidade ruins, por exemplo, o registrar ele pode te fornecer quem pagou pelo. Ó, vou começar o conteúdo já. O registrar sempre fala quem pagou. Ele recebeu uma transação financeira. Então, se a GoDaddy tem representação no Brasil, se tem, né? Tem. Você pode solicitar a GoDaddy quem pagou pelo. Porque receberam um pagamento. Alguém foi lá e pagou. Certo? Agora, a empresa do Ruiz lá, para quebrar o sigilo do Ruiz, a parada lá, ela atende à jurisdição dela. Ela tem escritório no Brasil? Não. Então, tem que ter uma ação que vai lá para a Islândia com os fundamentos. E na Islândia, eles respondem apenas à Islândia, tá? Somente. Eles não respondem a outras. Pô, se é uma empresa americana, Carolina, tem alguns estados ali que eles respondem. Eles acatam a questões judiciais de outros países. Tem colaboração. Então tem que entender bem, tá? Certo? Porém, tem outros mecanismos, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Se você pegar, por exemplo, aqui, a Convenção de Budapeste, é uma convenção de vários países para quebra, né, de sigilo e colaboração, envolvendo ali o cybercrimes, crimes financeiros, tráfico humano e tal. Se você se encaixar, né, numa ação ali de abrangência da Convenção de Budapeste, cara, você tem cooperação internacional de vários países que vão sim pegar um processo, pegar e unificar isso para colaboração, tá? Isso é bem novo e tá avançando muito as investigações. Deixa eu pegar até os países que fazem parte.
Aqui, ó. Hum. Ajudar na luta contra crimes que apenas podem ser cometidos através do uso da tecnologia. Sejam simultaneamente ferramentas na prática, né, que envolvem tecnologia. Cooperação internacional. Racistas, xenofóbicos, tal. Cybercriminalidade. Recolha de provas. Tem aqui, né, as diretrizes, países, você pode explorar isso, tá? Inclusive, já teve já algumas apreensões em Portugal, né, envolvendo crimes do Discord ali. Pra quem acompanhou, sabe, né, o que foi feito ali. Que se usa essas convenções, sabe, de colaboração. Para crime financeiro, tem colaborações sinistras. Crimes de, cara, envolvendo fraudes, né, digitais, de pirâmide e tal, sistema com servidor internacional. Tem cooperações entre países para crimes digitais absurdas, assim. Quebra, é acima de qualquer tratativa assim, de carta rogatória, esperar chegar, não. É a convenção atuando ali, né, nesses canais que eles possuem mecanismos, né? Então, tem que sempre entender aí como utilizar essas convenções ao seu favor e os países que fazem parte. O Brasil tá aqui, inclusive, tá? E temos pela parte da ocultação também, né, o desafio de quando o agente, ele sabe, né, das convenções dos países que não fazem parte, ele tende a escolher países assim para hospedar seus ativos, seu servidor, suas coisas, né? São mecanismos que impedem ali de chegar até ele, né? Enfim, vamos lá. O que eu queria falar para vocês sobre... Respondi a pergunta do Vitor Hugo? Vitor Hugo? Boa. O que mais que teve aqui? O Ozzy Liber perguntou, né? Se tem notícias falsas, você precisa denunciar para o registrar e o ICANN mais um que eu já vou explicar aqui, tá? Já vou explicar mais um também. Boa, vamos lá então. Como se registrar um domínio falando sobre brechas e estratégias para investigar também. Primeira coisa, tá? Para registrar um domínio, você precisa pesquisar a disponibilidade. Caso você queira... Ó, pessoal, eu vou usar o cenário aqui de você querendo registrar um domínio para você. Para o seu e-mail profissional, como a gente viu na última aula, sabe? De criar um e-mail próprio, um domínio próprio. Eu vou explicar como se fosse dando uma dica para registrar um domínio e vou comentando caso você queira fazer isso com privacidade e anonimato. Ok? Então vamos lá. Primeiro você precisa ter um nome de domínio que você quer registrar. Tem várias opções, várias extensões. Tem que ter um nome e extensão. Para fazer isso, eu gosto muito de uma ferramenta chamada domain.nr. Domain.nr, se eu não me engano. Essa aqui, ó. Pera aí. Eu uso bastante ela. É muito legal. Porque você pode digitar aqui um domínio, por exemplo, Bruno. Uma ideia, tá, cara? Pô, quero criar um Bruno Fraga aqui. E ele fala que opções disponíveis. Ele cria variações aqui. Pô, Bruno Fraga tá disponível. Bruno Fraga Net tá disponível. Bruno Fraga.eu tá disponível. brunofraga.pt. Eu quero comprar o domínio. Claro. Claro. Vivo. Minha empresa se chama Gaviões. Ó, Gaviões. Enfim. Temos aqui, tá, um site que te ajuda a encontrar domínios. Se você clicar nela, ó. Se já existe, fala aqui, ó. Ele dá um ruído pra você, inclusive, ó. Rapidinho aqui. É bacana, tá? Um site legal aí pra quem precisa pesquisar domínios. É antigo esse site. E eu uso bastante. Gostaram? É uma dica, tá? Pra quem quiser que, pô, digamos que o Victor Hugo compra o domínio dele, ó. Victor Hugo. Ele pode comprar o .io. Pode comprar o .victor. Tem uma forma aqui de criar também. Enfim. Outro legal pra isso, tá? É o Nameship. Daqui a pouco a gente chega nele. Vamos aqui, ó. Nameship.
Nameship. Você pode pesquisar aqui, tipo, Victor Hugo. E clica em pesquisar, né? E ele vai listar para você aqui, ó, várias extensões e o preço. Vários tipos. Posso filtrar. Eu quero um domínio que seja... Aqui, ó. Não, peraí. Domínio Victor Hugo. Mais domínios. Eu quero um domínio mais de produto, de finanças. Victor Hugo Account. Victor Hugo Bid. Capital. Ó, Victor Hugo Capital é um bom nome, hein? Para um fundo de investimento aí, Victor. Victor Hugo Crédito. Fazer uma agiotagem aí, Victor. Desconto. Então ele lista também vários domínios com preço também, ó. Tem uns domínios bem baratos, tem uns mais caros. Temos aqui, né, essas opções aqui, certo? Bom, vamos lá então. Então você precisa ter um nome e registrar. Para registrar um domínio, digamos que você escolheu o nome que você querer. Pô, vou criar o nome brunofraga.xyz, victorhugo.account.credit. Você precisa agora... Eu já vou falar um pouco sobre qual que é a melhor extensão, tá, gente? Vou falar um pouco sobre privacidade, umas coisas bem legais aqui. Você precisa agora de um registrador, né? O registrar. A empresa cujo qual você vai comprar o domínio. Autorizada pelo ICANN. E aqui tem muitas opções. É um mercado. São vários preços, várias empresas, vários países. Tem período de... Tem empresa que cobra $10, mas na renovação é $50. Tem empresa que oferece a proteção ruíz gratuitamente. Tem empresa... Olha que legal agora, tá? Agora fica interessante. Tem empresa que aceita cripto para pagamento. Pô, talvez no Brasil, o Wallhost, Hostinger. É uma empresa ali, vamos usar o termo aqui, Beautiful People. É uma empresa de um país, pô, a empresa ali é dos Estados Unidos, né? A GoDaddy. Pô, uma puta empresa ali que tem capital na bolsa, tem investidores, tem um conselho. Tem outra empresa ali que é a Hostinger, que tem escritório no Brasil, o Wallhost. Percebe que são empresas... Pô, pode comprar, boa. Mas qual que é o país? Qual que é a jurisdição? A representação legal tem aonde? Como que é, tal? Agora, uma empresa da Islândia que aceita pagamento em criptoativo, que é uma prática do mercado. Ela pode. Uma empresa precisa, para revender um domínio pelo ICANN, apenas do e-mail e o nome, mais nada. Não tem o telefone, não tem que ter endereço. Não é obrigatório. As empresas que pedem para você o endereço, tudo completo e tal, é porque elas querem, né? Elas precisam gerar um invoice disso, uma nota fiscal. É um compromisso fiscal. A empresa ela responde pela operação comercial dela ao país onde ela está. Tem países que não precisa gerar um invoice. Não precisa... Você pega uma empresa do Panamá que não requer contabilidade anual. Ou um país de uma ilha de Bahamas. Ou de uma ilha de São Vicente das Granadinas. Que é um país detonado por desastre natural. Mora 200 pessoas lá. Cheio de offshore. E eu vivem naquilo. Como os caras vão querer que a empresa faça a contabilidade? Eles querem só ficar em pé. Eles querem viver ali só aquela ilha. Tem 100 pessoas aqui. E as empresas tudo aqui. O ganho do país, a economia do país depende dessas offshores. E eles falam assim, ó, vocês ficam aqui, vocês vão financiar a gente, vão pagar aqui o país e só vão citar processo aqui de dentro. Pra ter um processo contra a gente, tem que ter representação legal aqui no país. Vai ter que vir um advogado lá não sei da onde, pra São Vicente das Granadinas. Não tem nem hotel aqui, cara. Não tem nem onde ficar, o cara vai dormir na rua pra te processar. Então tem países que tem essa prática, assim, de dificultar esses caminhos legais, assim, né? Então o que acontece, tá? Se você vai comprar de uma empresa o seu domínio, você pode escolher de qual país essa empresa, de qual jurisdição ela atende, se ela é cartão de crédito, é Pix, é cripto, é Monero. Como que eu pago ela? Porque se ela não precisa de gerar um recibo, uma nota fiscal,
Ela não tem que saber nem o CPF, ela quer só seu e-mail. Faz sentido, pessoal? Que o registrar é uma empresa que tem licença para revender e que pode estar em qualquer lugar do mundo? E tem países que essa parte de venda, de comércio, são um pouco mais. Faz sentido? Chat parou aqui, tá? Não tô falando mais nada aqui. Faz sentido? Ou não? Faz. Certo, então vamos lá. Se eu vou comprar um domínio, e de cara eu entendo, cara, não vou comprar. Vamos tirar o .com.br, tá? .com.br tem a operação dele, do comitê, do nick, e precisa, né, os dados e tal. Enfim, é um padrão ali, né? Já é uma coisa que precisa, né? Vai precisar dos seus dados, pessoa física, já é as políticas deles. Agora, o worldwide.com e tal, já é qualquer país que pode revender ali, né? O que acontece? A gente pode pegar um país, uma empresa, Nameship. Sempre que eu vou comprar domínios, tá? Para os seus aplicativos, tal, assim, eu gosto muito do Nameship. Porque o Nameship, ele é um serviço, não sei de onde que eles são, peraí. De qual país é? O Nameship é Estados Unidos, ó. Mas é uma, ó, registrada, né, pelo ICANN. Se eu vou escolher uma empresa assim, cara, legal, bacana, para comprar um domínio corporativo da empresa, um serviço e tal, eu gosto muito do Nameship. Ele tem bons preços mesmo, e eu posso carregar minha conta com cripto. Eu posso pagar com Bitcoin aqui. E eles dão de graça o Ruiz. Olha só, você vai comprar esse domínio aqui, ó. Deixa eu pegar um nome muito louco aqui, viu? Vou comprar esse domínio aqui, ó, .com. 10 euros, 10 euros, né? Se eu for comprar aqui, deixa eu ir pro checkout, peraí. Checkout. Ó, eu tenho de graça aqui Domain Privacy. Eles dão de graça a privacidade de Ruiz. Tem empresa que tem que pagar. Eles, ao simples de comprar o domínio, é gratuito. E você pode pagar aqui, né, no Nameship, eu vou fazer o pedido. Tem que criar conta, né? Mas você pode pagar com Bitcoin. Você cria a conta, manda os Bitcoins e paga com Bitcoin. Então perceba, o que eu preciso para criar uma conta é importante, tá, pessoal? Eu preciso de um nome de usuário, de uma senha, um nome, um sobrenome e um e-mail. É isso. Eles não fazem verificação de identidade aqui. Não tem um QIC que precisa, não. Esse é um ponto importante, tá? Porém, eu posso criar aqui uma conta e vou dar um exemplo, tá? Eu posso contratar caso eu queira ter um endereço de fato ali, né? Contratar um escritório virtual em qualquer lugar do mundo, na Islândia, que tem serviço assim, e botar aqui, criar minha conta aqui usando esse endereço, pagando com criptoativo e criando um e-mail só para isso aqui. Porque tem que ser um e-mail válido, não tem que ser um e-mail, não existe verificação de e-mail, tem que ser um e-mail real, não existe isso, tá? Tem que ser um e-mail válido, que eu possa receber denúncia, caso precise, que eu possa receber uma comunicação deles, caso precise me atualizar sobre algo. Mas o e-mail aqui para criar um domínio é qualquer e-mail, tá? Você pode criar agora um e-mail, um Proton, um alias. Não existe e-mail válido. Ah, esse e-mail é real, não é real. É um e-mail que funcione. Certo? Então, beleza. Tem Minutes Mail não, por quê? Porque você precisa ter um e-mail ativo para... Porque todo ano o ICANN manda um e-mail para verificar se o e-mail está ativo. Então tem seu e-mail com acesso, tá? Não pode ser e-mails temporários que explodem, nada do tipo, porque existe uma verificação do ICANN anual do e-mail. Certo? Agora, eu posso criar uma conta aqui no Nameship e carregar com Bitcoin. Perceba, é um usuário criado, com e-mail criado agora, com nome e sobrenome. Tem um ponto importante aqui. Se por acaso alguém vem aqui no Nameship, uma empresa americana, tem uma cooperação, numa investigação nossa, que está investigando alguém, tem uma quebra de sigilo. A gente sabe que o registrante é Bruno
Fraga. Tem um e-mail Proton ali, um e-mail temporário, alguma coisa, e pago em Bitcoin. Qual que é a evidência que é o Bruno Fraga ali? Nenhuma. Isso é uma grande dificuldade, pessoal. Eu tive muito problema assim já, de saber o nome do registrante. Pô, não tem como evidenciar que é ele. Qualquer pessoa pode vir aqui criar um e-mail, pagar em Bitcoin e botar Bruno Fraga. Percebe o desafio que você tem aqui? Tá, vamos quebrar o sigilo. Vamos chegar no IP e porta de acesso à conta. Pô, então o domínio foi comprado por esse IP e porta lógica. No Brasil, a Telecom é o Bruno. Legal. Mas e se for uma VPN? E se a pessoa registrou com cuidado? Pelo Tor. E aí? Então perceba, eu tenho um nome, um sobrenome, Bruno Fraga. Um e-mail tem Proton agora, criado com uma VPN e pago em Bitcoin. Se alguém quiser agora registrar um domínio com o meu nome, Bruno Fraga, dessa forma, pode fazer. E vai ser um... Como falar que foi eu? Não tem como falar que foi eu. Então temos um problema aqui, tá? Qual que é o problema aqui? Poderia, numa denúncia ao ICANN, numa denúncia ao Namecheap, caso tenha alguma atividade legal, alguma coisa que faça sentido no termos de uso dele, solicitar que o domínio seja desativado. Eles vão desativar. Vão desativar o domínio e vão desativar, né? Se o ICANN não desativar, o Namecheap vai. Algum dos dois vai desativar, né? Um ou outro. Porém, não sabe quem fez. Isso é um grande problema. Várias vezes derrubamos conteúdos, domínios ativados, caiu. Mas quem que fez isso, quem registrou, não sei. Só que esse é o nível 1, tá? Vamos lá. Para quem precisa registrar um domínio, .com, global, barato. Inclusive, se vir aqui pesquisar, eu faço muito isso, tá? A gente vai pro nível 2 aqui, esse aqui é o nível inicial, tá? O Namecheap, se você precisar no Google aqui, ó, Namecheap, promo code, eles têm aqui os códigos promocionais, ó. Então, se você pesquisar aqui, por exemplo, ó, às vezes tem aqui, ó, domínio, vou copiar, de 10 euros ficou, ó, 10,81, 25%. Ah, tem que fazer login para criar o código, tá? Então tem como você usar código de desconto na internet, tá? Uma empresa, tá? A gente consegue aplicar desconto e é muito boa para criar aqui esse domínio, tá? Ó, registrar carteira de Bitcoin. Legal, isso foi feito uma pool. Né? Foi pulverizado os Bitcoins em várias carteiras. Posso mostrar como... Tá, então o que acontece aqui, tá? Vamos lá. Entenda que é uma empresa que eu uso muito para registrar domínios, tá? Todos os meus domínios hoje são aqui, tá? Todos. Porém, entenda que é uma empresa que... Vamos lá. Estados Unidos, tem os termos de uso deles, podem derrubar domínio, eles leem reporte, se tem um abuso, ó, essa pessoa está aplicando um golpe, essa pessoa não sei o que eles vão derrubar, é uma empresa que responde corretamente, ok? Porém, pode ter dificuldade em provar quem fez, mas responde corretamente. Vamos desativar o domínio, ele pode fazer isso. Ele pode tirar do ar, pode desativar. GoDaddy pode desativar, Namecheap pode ativar, enfim. Eles vão desativar e vão cooperar com investigações, informando os dados que possuem. Tá ok, né? Então, para registrar, ótima empresa, várias opções, bons preços, ótimo serviço, ruiz gratuito, e tem outras opções também no mercado, GoDaddy e tal, enfim. Agora, qual que é o outro nível? Existe. Vamos lá. Existe algumas empresas que têm uma essência assim de liberdade, né? De liberdade, né? O Namecheap, ele tá o Namecheap, ele tá nos Estados Unidos. A empresa coopera, legal. Agora, se você pegar um país como Iceland Hosting,
você vai chegar aqui em serviços como Orange Website. 1984. Alguém sabe o que significa isso aqui? Esse ano? O que é esse ano aqui? 1984. 1984. É um filme? O que é isso? Liberdade de expressão. Pesquisem, tá? Vale a pena. Então, você tem uma empresa aqui como essa. Exatamente, liberdade. É uma frase, desculpa, é uma empresa muito antiga no mercado, muito antiga. E Iceland é um ótimo país para isso, tá, pessoal? Porque Iceland. Depois pesquisa, tá? Porque. Ó, tarefa de casa pra vocês, tá? Porque Iceland é um país muito desejado para a privacidade digital. Pesquisa aí. Vale muito a pena. Apenas responde Iceland. É um país gelado, então tem muito servidor lá, que é barato a infraestrutura e tal. E aqui é uma empresa de Iceland, você pode comprar domínios aqui. Você pode vir aqui e fazer assim, ó. Quanto custa um domínio? Não, desculpa. Web, Orange Website e aceita cripto, inclusive em Monero. Então eu vou vir aqui comprar um domínio. Talvez seja um pouco mais caro, ó. Ponto .academy, 60 euros. Ponto .com, deixa eu ver. Ponto .com custa 19 euros. O Nimeship era 10, né? Então é o dobro do preço. Porém, você pode vir aqui comprar com eles. Vamos comprar um domínio aqui. Domínios. Primeiro tem que criar uma conta, né? Então aí. Pode comprar até VPN aqui também, serviços. Vou criar uma conta primeiro. Registrar. O que ele pede para criar uma conta? Um e-mail. Com música sobre a gente. Uma pergunta de segurança. Qual que é a cor da capa do Superman? Para evitar boot. Red. Vou pagar em euro e uma senha. Mais nada. Para criar a conta. Vamos criar uma conta aqui? Deixa eu pegar um e-mail para teste, calma aí. Deixa eu só copiar um e-mail aqui, calma aí. Gente, isso aqui é um... Perceba, a única diferença aqui, tá? É que eu estou registrando um domínio com uma empresa de Iceland. Que inclusive tem sua cultura e seu manifesto aí de liberdade. E eu vou explicar uma coisa bem legal que tem por trás dos termos de uso deles. Do Tor. Do TOS. E tem uma coisa mais interessante ainda. Calma aí. Deixa eu só pegar aqui uma conta de teste. Só um segundinho. Aí eu e minhas contas aqui. Eu não gosto de usar conta minha aqui nesses testes. Quer dizer... Última live eu fiquei travado nisso também, lembra que eu tenho que preparar uns e-mails pra aula aí. Alguém consegue querer mandar um e-mail no chat aí que consiga pegar a confirmação aí? Alguém tem um... Vou criar um temporário aqui mesmo. Vou criar com esse aqui, ó. Deixa eu ver se vai aceitar aqui. 10 minutes. Meio. Vai que aceite aqui, tá? Vamos lá. Vou pegar um e-mail temporário aqui só de teste. Tem que preparar uns e-mails pra aula, deixar pronto isso. Tá nem gerando e-mail aqui. Tem algum que funciona aqui? Aqui em cima. Deixa eu ver se vai gerar, tá? Registrar. Hum. Beleza, conta criada.
Agora, olha só. Gente, eu- sendo bem sério com vocês, tá? Uma empresa, tanto essa como essa aqui, são empresas muito sólidas, tá? Anos de mercado, empresa muito boas, tipo assim, muito boa mesmo. Podem pesquisar as referências, eu uso bastante ambas. Não vou falar pra que eu uso, né? Mas eu uso bastante ambas. Bom, são empresas muito boas, são muito, modelo de negócio muito bem. É, então, vamos lá. E o que acontece aqui, né? Eu preciso carregar minha conta, posso adicionar fundos na conta aqui, que é para comprar o serviço, domínios, enfim. E eu posso pagar, que eu vou pagar, digamos, 30 euros com Coin Payment. Tem um ponto importante, tá? O Coin Payments é um gateway de pagamento. O BitPay também, que aceita cripto. Qualquer tipo de cripto. Então perceba, podia ter uma rede Tor aqui, inclusive, tá? Mas digamos o coinpayments.net vai gerar uma fatura aqui. Empresa super confiável, BitPay, as maiores empresas gateways de pagamento hoje. Tipo, é muito massa. E eu posso pagar com XMR, Monero, por exemplo. Então perceba que eu estou agora fazendo um pagamento aqui em Monero, criptomoeda totalmente distribuída, com total privacidade, se imaginar, que vai voltar como saldo para minha conta da Orange Hosting. Vai estar aqui 30 euros. Eu posso vir aqui e comprar um domínio, registrar um domínio, comprar o domínio tal aqui, ponto .is, por exemplo. Tá disponível, botar no carrinho, vou pro checkout, novo contato, vai me solicitar aqui, tá? Nome, e-mail, posso inserir o que eu quiser aqui, é só ler os termos de uso deles, tá? Somente o e-mail tem que ser válido. E, inclusive, quer ver, ó? Ó, se eu botar nono, tô tirando aqui, ó, tem que ser e-mail válido. Esse aqui é e-mail de contato, não é de conta, tá? É e-mail de contato que vai ficar com o Inter, porque tem o ruído de privacidade deles, tá? Lá da Iceland mesmo. Mas aqui eles vão falar com você caso precise. Ó, ponto .is é 70 euros, é um domínio caro, ponto .is, aqui é de Iceland também. Posso pagar aqui e vou usar o meu saldo aqui em Monero. A conta que vai fazer o registro, tá? Então vai estar no nome deles, é o registro, ó. Eles que vão fazer a privacidade de ruído já incluso aqui. Porém, se precisar, eles vão te contratar no e-mail, isso é importante, tá? E o e-mail tem que ter resposta. Se caso precise de alguma coisa, é necessário que o e-mail sempre tenha resposta. Endereço eles não utilizam, tá? Lá nós temos o contato deles. E vou pagar com o meu saldo, né? Caso tiver saldo, dá um completar e pronto. Tem um domínio aqui registrado uma empresa de Iceland. Essa empresa também é muito boa, tá? Muito boa mesmo. E perceba que dessa maneira a gente registra um domínio em Iceland ou outros países que você visualizar. Tem a Flock também. A Flock ela é da República Tcheca. Flock. Flock ela é muito famosa também. Aqui, ó. Flocknet. Onde que ela é? Ela é da Flocknet. Iceland também, né? Também aceita os criptoativos também. A Flock, inclusive, essa Flock ela é tão grande que ela tem até para servidor dedicado também, viu? Aqui, ó. Tem. Você consegue pegar um server dedicado sinistro aqui, com terabytes de, cara, tem de 6 mil euros aqui por ano, tá? Eles montam uma infraestrutura você lá em Iceland. Então, são empresas com infra sinistra, empresas gigantes, tá? Todas que eu mostrei aqui. São feias porque é da cultura deles a fazer site feio, mas são pessoas que buscam aí ter, né, os dados, armazenamento, domínios em locais com mais privacidade aí, né? Como uma jurisdição
como o de Iceland. E aceitam, são crypto-friendly, né? Bom, ó, aqui também tem os preços deles aqui também, ó. E tem essa aqui também. Legal. Agora, por último, tá? Temos aí o Orange, o nome do livro, e Flock, empresa de Iceland que você pode registrar domínio. E existe um último nível aqui agora, que dificulta ainda mais a investigação. Quando a gente está investigando, eu tive experiência com isso já, que é um tipo de empresa de Iceland também. Só que geralmente vai ser lá, tá? Empresas que promovem assim, mais privacidade e tal, crypto-friendly, mas que são um pouco mais radical. Eu mostrei no último aulão, inclusive. Até o fundador da empresa é o ex-criador do Pirates Bay, né? O maior site de torrent, liberdade, freedom, uma galera muito louca, assim, que faz bunker, que é sinistro. E eles têm um tipo de serviço, e eles fazem isso dentro da lei, tá? Que as políticas do ICANN permite isso, que eles nem perguntam quem você é. Eles automaticamente assumem o registro do domínio. Tem várias empresas que fazem isso. A principal é o... Tem o Nagiala aqui, ó. É nja.la. Então você pode comprar um domínio aqui com o Monero, né? 15 euros, mais barato inclusive. Você nem e-mail precisa criar. Você pode... Lembra que a gente criou na última aula uma conta aqui? Quem lembra? Você pode criar uma conta utilizando o Tor pela Onion, tá? Eu tô no meu navegador, eu posso abrir o navegador Tor, esse tem um link .onion, e você usa a conta do Tor mesmo para criar. Nem e-mail precisa, tá? Eles nem querem saber seu e-mail. Porém, eles têm uma política muito louca aqui. Deixa eu pegar aqui o TOS deles, peraí. Isso tem um grande risco aqui, tá? Que o domínio você paga, você pode transferir ele para outro lugar normal. Porém, ele fica registrado o nome deles. E caso tenha qualquer problema com o ICANN, denúncia, solicitação de quebra de sigilo, eles não revelam quem você é, porque eles não sabem quem você é, porém eles tiram do ar imediatamente. Então é um ponto importante, tá? O domínio não é seu. Pode acontecer de eles falarem assim, cara, não vou tirar do ar. Não tem nem como você provar que é seu. Eles nem sabem quem você é. Então, uma empresa que tem essa... Quando tem, por exemplo, pornografia infantil, né, eles entendem esses limites, né? Então, pornografia infantil eles vão lá e tiram do ar. Eles não querem saber quem você é, porque eles nem sabem quem você é. Mas enquanto você tem o domínio com eles, tem gestão total do domínio, DNS, conteúdo, apontamento, o que você quiser, tá? Você pode comprar o nome que você quiser, tudo. Mas se a gente ler aqui o TOS deles aqui, olha só. Peraí. O serviço, registração, ó. Ó, e-mail ou XMPP. Aqui, ó. Aqui, ó. Você concorda que criar sites que geram danos automáticos. Tem para português isso aqui? Aí. Como que traduz para outra linguagem? Português. Bom que a gente lê juntos aqui, vocês vão gostar. É uma leitura muito boa, tá? Aqui é o português. Opa. Português. Traduzir. Ó. Você concorda que não usará os serviços, né? Ou domínio para atividades que envolva hospedagem de programas automatizados prejudiciais, robôs, spiders, rastreadores, indexadores, ou que sobrecarregue e dificulte indevidamente a operação e desempenho total. Envio de spam, quaisquer das medidas nas quais o nome do domínio seja utilizado para atividades legais. Então você concorda com isso, né? Seus dados, ó. Aqui, ó. Coletará os diretos dados que sejam necessários para o fornecimento de serviços.
caso, tá. Acima. Olha os caras atacando o GDPR aqui, ó. Em relação ao GDPR, não coletamos dados ou informamos informações pessoais sem propósito. Ou declarando para que todos os dados que temos sobre clientes são exibidos na página de login, que é apenas o e-mail. Somente o e-mail, tá? Ou nem o e-mail, pode ser o endereço Tor. O GDPR é como um band-aid para uma ferida criada por uma granada de mão explodindo a 1 metro de distância do seu rosto. Estar em conformidade significa fazer o mínimo necessário para proteger a privacidade. Tem exceção de responsabilidade, indenização, prazo. Enfim, eles não fazem nenhuma. O único dado que eles têm é o e-mail ou seu endereço Tor, tá? Apenas isso. Que é um canal de contato para que precisa. Enfim, pessoal. Só voltando aqui. Vimos aí, né, que sim, hoje é possível você ter um domínio anônimo. Acredito muito nisso. Você pode, utilizando todos os mecanismos. Exemplo na Diala. Tem um link.onion. Você pode entrar com o XMPP do Tor. Nem e-mail precisa. Você pode pegar com Monero distribuído ainda. Então você consegue registrar lá um domínio, um DNS, e apontar para onde quiser utilizar. Porém, perceba que numa denúncia ele cai. Então, temos sim um desafio hoje de investigação, porque é possível se esconder, é possível ocultar o registrante, mas o registrar e o ICANN derrubam. E se o registrar for uma empresa, de uma jurisdição do Brasil, por exemplo, uma empresa que nos Estados Unidos, ela colabora com as investigações fornecendo os dados que possui do registrante. Acho que ficou bem claro isso, né? Agora, se o registrante utiliza um registrar de um país muito louco, muito bolado, e paga com cripto, e faz uma coisa errada, o registrar derruba, o ICANN derruba. Mas na investigação, o registrar vai fornecer os dados que possui, um endereço Tor e uma Monero. Se o usuário não utilizou um IP, se ele acessou o painel de comprar, gerenciou o domínio com IP e com uma porta do Brasil, percebe que nada adiantou, né? Ter o e-mail, TV. Agora, se o cara tem cuidado, usa o Tor, uma máquina, dificulta extremamente. Então, hoje se derruba conteúdos muito fácil. Um domínio, em média, 3 dias cai, se está fazendo alguma coisa errada. Porém, se dificulta saber quem fez, quem registrou, se, né, o registrante registrou numa empresa num país muito bolado, pagou com Monero e tomou as medidas, os certos cuidados da navegação ali no registro. Essa é a verdade. Bruno, depende do nível, né, do seu investigado. Victor, tem uma quebra de sigilo na Orange, ou na 1984, ou na Diala. Sendo sincero com você, dificulta, é quase impossível, tá? Porém, pode ser que não leve nada. Eles aceitam e-mail Tor, rede Tor e Monero. Vai ter que torcer muito pro registrante ter tido um descuido ali com o IP dele, tá? Torcer muito para que ele tenha, uma hora ele acessou o painel com o IP dele. Porque a princípio, cara, vai ter apenas um e-mail muito louco e um endereço de Monero. Percebe? E não é que a Nadiala não colabora, ela colabora. Só que as políticas do ICANN não requer que tenha, tipo, KYC, que tenha um rosto, não tem isso. Beleza? Então, pessoal, basicamente esse foi o aulão de hoje. E tem um último ponto que eu queria abordar aqui, tá? Que você contratou lá no Namecheap, contratou no que for. Existe uma outra coisa que todo domínio, ele aponta para um serviço que é um servidor de DNS, que é onde armazena os registros de DNS no domínio, tá? Então, sempre que você dá um ruiz, por exemplo, você vai ter aqui, né, um ru.is no brunofraga.com
você vai ter, né, o registrar, o registrante aqui, né? Só que todo domínio vai ter também a informação aqui, ó, do name server. Quem que é o serviço, né? O servidor de DNS que o domínio utiliza. No meu caso aqui, eu uso o Cloudflare. Quando você comprar no Namecheap, na GoDaddy, sempre vai estar o servidor deles. Você pode contratar o Cloudflare, né? Porém, o serviço de DNS que você identificar do domínio, uma aula pode falar sobre isso, tá? Mas é um outro personagem, que é uma empresa também, que vende os serviços de DNS, que pode ser um canal de denúncia, porque ela também é responsável por isso. Então você pode vir aqui, digamos que ele é GoDaddy, né? GoDaddy Abuse Report. Não, GoDaddy não, desculpa. Cloudflare. Ó, reportar. Eu quero então reportar aqui um copyright, um trademark, pornografia infantil, um phishing, um, um ruiz errado. Olha que louco isso. A GoDaddy age sobre ruiz errado, inclusive. Ela faz uma coisa que nem precisava fazer. Então, se você vir aqui e preencher o reporte, eles vão receber o reporte, eles podem derrubar também o servidor de DNS. O domínio pode perder o servidor de DNS que ele usa. Perceba que o servidor de DNS que aparece sempre no ruiz também pode ser uma empresa nos Estados Unidos, no Brasil, que tem o log de acesso, inclusive, tal. Se eu uso a Cloudflare, eu entro na Cloudflare para mexer. Talvez eu paguei a Cloudflare. Tem uma empresa envolvida nesse meio. Agora, a Orange Website também tem o servidor de DNS. A Flock também, então eu posso também ter isso fora também, tá? Então é todo esse cenário que envolve aí, tá? Então, basicamente é isso. Essa foi a aula sobre como registrar um domínio, como gerenciar. Todo mundo pode registrar um domínio? Depende do registrar que você utilizar. Ele vai pedir mais dados ou menos dados, depende do... É uma empresa privada, num país, enfim. Pode comprar tranquilamente um domínio lá. E é isso aí. Foi legal? Deixa eu encerrar a gravação aqui. Calma aí. Muito obrigado pra quem tava na gravação aí, tá?